que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Que se perdes amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, aí da área 211 da Assembleia de Deus, que se reúne ali na Rua Urucará, na Cachoeirinha. Para nós é uma grande satisfação e prazer estarmos iniciando um culto nesse domingo, culto de Santa Ceia, um momento tão especial para a nossa comunidade. Igreja é comunidade. E a partir desse domingo você vai estar participando de um culto de celebração, de louvor, de honra, de palavra ao nosso Deus, de um modo diferente, da maneira como Deus tem nos levado oportunamente a aprender
a lidar com esse momento que nós estamos passando e também melhorar ainda mais a transmissão dos nossos cultos. Irmãos e irmãs estarão participando desse culto para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia, que nós possamos, nesse momento de culto, pararmos tudo, estarmos agora ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, você fazendo o culto na sua casa, como tem sido, né? Você tem se esforçado aí nesse momento que nós não estamos podendo nos reunir pessoalmente, estando com sua família, lendo a palavra, louvando a Deus em oração, e agora nós vamos reunir a força dos irmãos para fazermos esse culto abençoado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Queria que você agora inclinasse a sua cabeça por 1 minuto para nós dedicarmos esse culto a Deus. Pai, nós te entregamos tudo que fizermos, Senhor Deus, tudo que fizemos e tudo que fizermos para ti, Senhor. Que o Senhor possa receber a primazia, a honra, a glória, o louvor de cada irmão que vai participar desse culto, de cada momento, Pai, especialmente o momento da palavra e da Santa Ceia, que nós vamos trazer à memória, Senhor Deus, a tua morte, até que o Senhor venha. Que nessa noite o Senhor possa abençoar grandemente, não somente a congregação, a assembleia, a comunidade que se reúne ali na Urucará, mas todos aqueles e aquelas que estão assistindo esse culto, em nome de Jesus. Amém. Busca os teus A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe suas vidas. Este momento agora é um momento de adoração ao Senhor Jesus e eu te convido para adorar ao Senhor e celebrar conosco nessa noite.
próximo louvor que nós iremos entoar, ele fala Deus de milagre. E eu creio que o Senhor está fazendo isso nos nossos lares, dentro das nossas casas, trabalhando sobre nossas vidas, nos lançando no altar do Senhor, confiando todos os dias no Senhor, que Ele vai prover, Ele vai nos ajudar em todas as nossas necessidades. E eu te convido para declarar que o Senhor, Ele é Deus de milagre sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vamos declarar essa noite. Que
a bênção do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Josué, no capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 24. Pois pegue sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra comigo em Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 24. Está escrito: Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, e nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Glória a Deus! Que palavra abençoada! Você pode repetir aí com você, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua família que está agora reunida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não importa o que esteja passando. O importante é que nós vamos servir ao Senhor. Amém? Paz do Senhor, amados. Vamos louvar o Senhor juntos nas nossas casas. Esse louvor congregacional é um louvor de família, amém? Vamos lá, então. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, multiplicará a sua presença. Com um perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, aqui está falando é a diaconisa Luciana, e esta noite eu quero compartilhar com você um pequeno testemunho. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero compartilhar para vocês algo que tremendamente que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família e aqueles que estão perto de mim. Nesse tempo tão difícil, Deus tem nos levado a nós buscarmos mais o Senhor, a nos humilharmos diante dEle, a buscarmos a sua face, porque a palavra do Senhor diz que quando Ele fechar os céus, quando Ele mandar a peste, que seu povo clamar. E eu comecei um novo mover na minha vida. Eu tenho visto assim um grande, no meio de tanta dificuldade, eu tenho visto vários milagres que Deus tem feito na minha vida, na minha intimidade com o Senhor. E mesmo no meio de tantas portas fechadas, a gente tem visto portas abertas. E eu quero dizer para você, querida igreja, que o nosso Deus é um Deus lindo, que Ele se deixa achar. É tempo de nós buscarmos mais o nosso Deus, de nós nos humilharmos, de nós tocarmos ao Senhor, o coração de Deus, para que o Senhor possa trazer cura, para que o Senhor possa trazer restauração na nossa terra, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, que você possa ser um instrumento de Deus para essa geração, uma geração sim que busca, não uma geração apenas que vai aos templos para assistir um culto, mas uma geração que se coloca diante de Deus para clamar para que o Senhor traga sara a essa terra. Eu vi um grande mover de Deus feito na minha casa, nas minhas famílias, nas pessoas que estão ao meu redor, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas,
para que a glória do Senhor possa ser revelada e que é um tempo do mover do Espírito Santo sobre nós, igreja, porque somos nós de sermos mais íntimos do Senhor, assim como João, que encostava o peito em Cristo Jesus, assim também que você possa desfrutar do que tem de melhor nesse tempo, que é a presença de Deus e a intimidade com o Senhor. Que Deus possa te abençoar. Amém. Queridos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade na nossa programação. Agora vamos fazer um dos momentos mais importantes, que é a reflexão da Palavra de Deus. Nós vamos ficar com 2 versículos, primeiros, 14 e 15. Esses 2 versículos estão fundamentados a nossa palavra, a nossa ministração, a nossa reflexão de hoje. Se você acompanhasse conosco aí, o versículo 14, que diz: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, lançai fora todos os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção para os 3 verbos transitivos, que é o temor, sinceridade e verdade. Temor como o princípio da sabedoria, e a sinceridade e verdade são colunas de sustentação para o caráter daqueles que servem ao Senhor. Servir o exército do Senhor precisam temer a Deus, ser sinceros e verdadeiros. Então, partindo dessa premissa, nós queremos abordar o tema que está aí, a escolha certa. É o que está no nosso tema aí, como a escolha certa. Josué, ele termina de passar um relato histórico, trazendo à memória do povo de tudo aquilo que Deus havia feito na sua trajetória, os 40 anos de peregrinação no deserto. E agora Josué acha por bem fazer uma convocação de todas as tribos de Israel. Estamos reunidos agora em um dos lugares mais emblemáticos para a história de Israel, Siquém. É preciso lembrar que Siquém é onde eles estavam reunindo aqui, essa grande reunião. Aliás, a última reunião que Josué, ele convocou o povo, porque ele tinha como objetivo trazer o povo para renovar a aliança com Deus. O povo havia feito uma promessa lá no começo do comando de Josué. Então aqui ele está trazendo todo o povo para renovar, fazer uma renovação de aliança com Deus para servir fielmente ao Senhor. E esse local é um lugar mais importante na história de Israel. Foi aqui, nesse ponto, em Siquém, aonde Abraão recebeu a promessa de Deus da terra prometida. Foi ali que Deus falou com Abraão, quando Abraão veio lá de Ur dos Caldeus. Lembram-se que quando Deus chamou Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus tira Abraão lá da idolatria. Abraão, seu pai, Tera, Naor, seu irmão, todos eram idólatras. Então a história de Israel começa aqui com Abraão, trazendo aquele pequeno clã da idolatria para o monoteísmo já visto, ou seja, sair
do sincretismo religioso para servir ao único Deus verdadeiro. Então, Abraão, diz a Bíblia que ele partiu, quando Deus deu o comando, ele partiu e chegou na terra prometida, o primeiro lugar onde Abraão se instalou, o primeiro acampamento de Abraão, que Abraão com ele ia seus servos, a sua esposa, e ali ele invocou o nome do Senhor quando chegou naquele lugar. Diz a Bíblia que ele estava no Carvalho de Moré. Era um local muito lindo que tem lá, um carvalho, uma sombra muito linda, e ele ali acampou, e ali ele invocou o nome do Senhor, e Deus falou com ele. Diz: Abraão, olha para o teu lado, esquerdo, direito, olha para o sul, para o norte, e toda esta terra eu darei aos teus descendentes. E diz a Bíblia que Abraão creu e adorou o Senhor e edificou ali um altar ao Senhor. Então, vamos observar que esse local é um local histórico. Josué aqui, ele convocou todo o povo, e ali ele edificou um altar e adorou a Deus. Então, diz o texto que todas as tribos de Israel estavam diante de Deus, ali no santuário central. Não era uma reunião qualquer, era um local onde Abraão já havia adorado ao Senhor, já havia edificado um altar, e ali Josué também edificou um altar. Então esse lugar é histórico para Israel. E aqui Israel chama o povo e coloca diante deles, mostrando em toda a história como Deus os conduziu até ali. E o que é importante frisar aqui é que Josué em nenhum momento ele destacou a sua liderança, ele não colocou em evidência a sua posição como líder daquela grande nação. Aliás, o destaque é que Josué é considerado um dos maiores líderes da história diante do comando do povo de Deus. Depois de Moisés foi Josué, o grande general de Deus. Mas ele não coloca isso em destaque. Ele coloca, ele centraliza, ele concentra toda a sua atenção na bondade de Deus e no cuidado de Deus para com o seu povo, para com Israel. Então ele traz ali, coloca diante do povo os grandes cuidados, os grandes projetos que Deus tem para Israel. Ele traz a memória, dizendo, mostrando ao povo que continue servindo ao Senhor. Ele estava saindo de cena. Josué havia comandado aquele povo por muitos anos. Ele estava mais ou menos uns 40 anos já de posse daquela terra. Todas as tribos estavam na sua possessão de direito, e ali ele agora estava encerrando o seu comando com chave de ouro, trazendo a presença de Deus, mostrando a sua fidelidade ao Senhor. E ali o povo todo diante dele, ouvindo. E agora no versículo 15, ele, depois de passar o relato a todos que estavam ouvindo atentamente, aí ele, no versículo 15, ele diz assim: porém, se aos vossos olhos parecem mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir continuamente. No processo da salvação concedida por Deus ao homem, está essa questão ou o assunto da escolha individual. Todos têm o direito de escolher. Ninguém pode decidir por ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus.
Eu não posso escolher pelo meu filho, nem ele por mim, pela minha esposa. Então, cada um é responsável diante de Deus para assumir os seus atos. Então, Deus, Ele coloca diante de nós o direito de escolher. Nós temos esse direito. Ninguém pode escolher por nós. Nós temos o dever, o direito de escolher, fazer as nossas escolhas. Então é uma grande lição aqui. Todo líder, todo aquele que está na frente, assumindo uma liderança diante do povo, deve aprender a grande lição com o general Josué, o grande general de Deus. Josué, ele sempre trouxe o povo focado na grandeza de Deus, sempre mostrando ao povo que eles deviam servir somente ao Senhor. Então nós devemos, como líder do povo de Deus, mostrar ao povo e aprender com Josué o zelo pelo nome e pela reputação de Deus. Josué foi um exemplo de como zelar pelo nome de Deus. Ele tinha um cuidado todo especial para não escandalizar o nome de Deus. Então nós, como líder do povo de Deus, precisamos exortar o povo que só ao Senhor ele deve servir. Só ao Senhor deve amar e servir com sinceridade de coração. A palavra sinceridade, ela é sempre trazida à tona nos momentos de decisão, quando nós somos convocados à liderança, ou mesmo como membros, simples membros, devemos fazer tudo com sinceridade de coração. E tem um texto que é muito conhecido nosso. Em seguida, o Senhor, ele, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas diante de vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. Nós trabalhamos não focados no momento. Abraão, ele não viveu o seu momento. Deus falou para Abraão: Abraão, essa terra eu darei à tua semente, aos teus descendentes. Aleluia. Mas antes disso, os teus descendentes vão passar por momentos difíceis. Eles vão peregrinar por 400 anos numa terra distante e estrangeira. Depois da quarta geração, ou seja, depois de 400 anos, eles estão retornando para tomar posse da terra. Aquela terra habitavam os cananeus. E Abraão chegou ali e observou que os cananeus estavam na terra. Ele se refugiou para as montanhas. Então Abraão foi um peregrino na terra. Mas ele não viveu para ele. Ele sabia que o futuro da sua descendência precisava ser preservado hoje. E nós, como pais, como líder, precisamos entender que hoje nós trabalhamos para as futuras gerações. Precisamos preparar nossos filhos, nossos liderados, para assumir o futuro da igreja. Amém. Foi isso que Abraão viu nesse momento. Quando Deus mostrou a ele: tua geração, teus descendentes vão herdar essa terra. Isso causou em Abraão uma curiosidade. Ele disse: Senhor, mas até agora eu não tenho filhos. E Abraão, que nós sabemos dessa dificuldade de Abraão entender o chamado de Deus. Porque Abraão tinha 75 anos e ele não entendia como isso poderia ser. A sua esposa com 65, ele com 65 anos.
Como pode acontecer? Ele se achava velho, mas Deus não está limitado ao tempo ou ao espaço. Essa é uma outra história, nós prosseguiremos ela em outro momento. Mas o que é importante é a visão que Abraão teve de futuro. Ele sabia que ele não ia tomar posse da terra, mas os seus descendentes, que ele ainda estava crendo que Deus ia providenciar, porque ele não tinha filhos. E Deus falou que a quarta geração retornaria para tomar posse da terra. E justamente Josué fazia parte da quarta geração. Estava ali se cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Então precisamos entender que quando é colocado diante do povo a oportunidade para a grande decisão, Abraão coloca a prova. O povo diz, hoje, o verso 15 diz, agora, pois, está diante de vós, escolhei hoje a quem servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então nós sabemos, queridos, que a decisão é nossa, a decisão é minha e sua. Evocando aqui Deuteronômios 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas diante de vós, ou contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Ele prossegue no versículo 20 aqui, dando ouvido à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, é o prolongamento dos teus dias, para ficares na terra que Ele prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que lhes havia de dar. Então, nós estamos diante de uma grande decisão. O Senhor tem nos dado a grande oportunidade para servi-lo, para adorá-lo, com toda liberdade Ele tem nos dado. Nós estamos aqui focados no nosso ministério, na nossa grande responsabilidade que Deus nos deu, e queremos dizer a você que é nossa a grande decisão. Deus coloca tudo diante de nós. Ele dá todas as possibilidades para sermos fiéis a Ele. Quando Ele nos convoca no versículo 14, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Esses três verbos são muito fortes. O verbo temer como princípio da sabedoria, e a sinceridade está no campo oposto da hipocrisia. Os hipócritas não fazem parte do exército de Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que prosseguem no caminho servindo ao Senhor. Portanto, sinceridade e verdade fazem parte. O temor de Deus são 3 colunas de sustentação para aqueles que querem prosseguir firmes e fielmente servindo ao Senhor. Eu queria aqui agradecer a sua atenção, meu irmão. Você que está do outro lado, está ouvindo essa simples reflexão. É direta, é simples, mas é muito direta essa mensagem, para que você possa entender que Deus está olhando para você,
Ele te ama e Ele quer que você faça parte do seu exército. E eu queria que depois dessa reflexão, eu queria chamar a atenção para a gente celebrar a Santa Ceia. Fica com você essa reflexão. Não deixe passar a grande oportunidade que Deus está lhe dando. Queríamos aproveitar e mandar um abraço a todos vocês que estão observando, que estão ouvindo, que estão contemplando o Senhor. Esta imagem, nós estamos falando da cidade de Manaus, portanto, no estado do Amazonas. Estamos falando do nosso, aqui da nossa residência. Estamos recolhidos, cumprindo uma ordem superior das nossas autoridades, que como cidadão dos céus, mas nós somos também cidadãos da terra. Temos deveres e temos direitos. Estamos aqui cumprindo os nossos deveres, que é obedecer às autoridades. Amém. Dito isso, queridos, eu queria chamar aqui a minha esposa, a pastora Sônia. Então, queridos, eu queria, antes da Santa Ceia, eu queria ministrar uma palavra de oração para você que está aí nos ouvindo. Eu queria fazer uma oração por você. Amém. Nos acompanhe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai está nos céus. Nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queremos te agradecer por esse momento ímpar em nossas vidas, meu Deus. Queremos te agradecer por aqueles que estão observando, meu Deus, essa mensagem, papai, esse momento de reflexão, papai. Amém. Queremos entregar as suas vidas, papai, as nossas vidas nas tuas mãos, papai. Nesse momento de reflexão, papai, nesse momento que estamos, ó Senhor, concentrados, recolhidos no nosso regaço, meu Deus, em nossas residências, meu Pai. Visita cada um deles, papai. Queremos abençoar todas as famílias que estão ao nosso redor, papai, aqueles que nos ouvem. Queremos liberar uma bênção dos céus, uma bênção desafiadora, uma bênção a todos aqueles que creem que Deus é todo-poderoso, que pode mudar uma história, que Deus pode fazer acontecer os sonhos, os projetos daqueles que projetaram antes, meu Deus, alguma coisa, papai. Tu conheces a vida de cada um, conhece os sonhos, os projetos, os ideais de cada um, papai. Agora faz prosperar, meu Deus, o sonho, seus projetos, seus ideais, meu Deus. Que se alguém estiver enfermo nesse momento, papai, visita agora com a unção de cura e de libertação, papai. Vai curando e vai libertando, Senhor, e vai transformando, papai, o teu povo. Aqueles que te ouvem, meu Deus, que aqueles que colocam a sua fé em ação, papai, que nesse momento possa acontecer cura, papai, possa acontecer libertação e transformação de vidas, papai. É no nome de Jesus, papai, que nós ministramos essa palavra hoje para todos sempre. Amém. Quem pode dizer amém? Diga amém. Deus abençoe. E agora nós vamos ministrar a Santa Ceia. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26. No versículo 27 e 28, que diz: E tomando Jesus o pão, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós podemos agora também já abençoar aqui o vinho. O versículo 28 está escrito que Jesus, depois de cear,
tomou o cálice, abençoou e deu graças, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, diz o Senhor. Então podemos simbolicamente participar do pão e do vinho. Podemos participar do pão. Este é um dos momentos mais importantes, é um dos mais importantes na história da igreja, na vida da igreja. Uma vez por mês nos reunimos e nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela fala de comunhão. Existem duas ordenanças para ser observado pela Igreja do Senhor. O batismo nas águas, que é o início da nossa vida cristã, o nosso ingresso na igreja cristã, a nossa inscrição na vida cristã, e esse momento da Santa Ceia, que é o momento de comunhão, de celebração. Ceia fala de celebração, fala de liberdade em Cristo para servi-lo com liberdade. Jesus tomou o cálice, abençoou e deu graça, dizendo: tomai dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Podemos participar do vinho, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, seja com a sua igreja hoje e para todo sempre. Quem pode dizer amém, diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Após esse momento, agora com uma certa descontração, lembrar de alguns nomes da nossa, no nosso círculo de amizade, do nosso companheirismo aí. Eu queria lembrar aqui o nome do Dr. Mário Luiz, que está se recuperando também dessa Covid-19 aí. Queremos lembrar também do Teófilo e da Elizabeth Moura também, todos. O irmão Evandro lá, que também está se recuperando. Estamos vivendo um momento muito importante, mas graças a Deus pela sua vida. Você é campeão, meu irmão. Deus te realmente confirmou a promessa que Ele tem para você. Queria mandar um abraço também para o Jonas, meu companheiro, meu parente, Jonas Costa, ali no São Raimundo. Ele certamente está assistindo. Queria um abraço para você, meu irmão. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus. Pastora Sônia queria também dar uma palavra aí. Eu quero passar para ela. Eu queria antes dar um abraço em toda a nossa liderança, você que está nos assistindo, pastor Horácio, pastor Daniel, pastora Larissa, pastora Alissandra, pastor Luiz Tomás, sua esposa Letícia ali, Senhor. Então ao Max também, nosso pastor auxiliar, Fernando, Nailson, enfim, você que é nosso líder, a Auristela, Luciana, Marli Santos. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus por você.
Agora, a pastora Sônia queria também dar uma palavra aí. Pois é, eu também quero mandar o nosso abraço também para todos vocês que estão aí nos assistindo. Deus abençoe a minha filha lá em Três Lagoas, com a Elisandra, o Adriano, o Ricardo ali com a Silvia. Deus abençoe a cada um de vocês, a irmã Miriam. E quero também mandar um abraço para Dona Lourdes, lá em Altamira. Dona Lourdes, o Senhor é contigo. Oh, Deus Dona te Lourdes. abençoe. Abraço da a todas família as aí, mulheres. querida. Vanderlei, com toda a sua família, Amém. as meninas todas aí. Deus abençoe vocês. Amém. Um abraço a todos e até a próxima Se Deus oportunidade. Amém. Se Deus nos permitir, estamos juntos na próxima. Amém. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.